Olá a todos, sejam bem-vindos aí à disciplina de Geometria Analítica. Vamos dar continuidade ao conteúdo da matéria. O que ficou faltando é a gente falar sobre o produto misto. Então, dados os vetores U, x1, y1, z1, v, x2, y2, z2 e w, x3, y3, z3, tomados exatamente nesta ordem, chama-se de produto misto dos vetores U, V e W ao número real U escalar com V por W dado por U escalar com V vetorial com W é dado pelo determinante formado entre os três vetores na ordem na qual eles aparecem no produto misto. Lembrando que como aqui a gente tem um determinante envolvido, a ordem dos vetores é muito importante. Então, a mesma ordem que a gente tem dos vetores aqui da esquerda é a mesma ordem que tem que aparecer nos vetores aqui para a direita. Perfeito? Então, esse é o produto misto. Então, o produto misto agora ele difere do produto vetorial. O produto vetorial era um vetor. No produto misto, a gente volta a ter um escalar, assim como era no produto escalar. Tá? A diferença é que o produto misto ele é o produto entre um vetor pelo resultado de um produto vetorial. Beleza? Então, essa é a definição do produto misto entre três vetores. Então, vamos ver aqui algumas propriedades do produto misto. Então, a primeira coisa, U escalar com V vetorial com W é igual a zero se qualquer um dos vetores é nulo ou se dois deles são colineares ou se os três são coplanares. Então, vamos lá com calma. Então, isso daqui vai dar zero caso seguinte, primeiro, dois deles sejam colineares, ou seja, estejam sobre a mesma reta. Ou se caso os três forem coplanares, ou seja, os três estiverem no mesmo plano. Então, se você quiser mostrar que três vetores estão no mesmo plano, mostre que o produto misto entre os três é nulo. Se você mostrar que o produto misto entre os três é nulo, você acabou de mostrar que esses três vetores pertencem ao plano. Agora, no caso, se você sabe que eles são colineares, se dois dos vetores são colineares, você já pode aferir de forma direta que o produto misto será zero. Então, se você quiser mostrar que três estão no mesmo plano, mostra que o produto misto é zero. Se você conhece dois deles e sabe que dois deles são colineares, então o produto misto será zero. A segunda propriedade é aqui. Nos mostra que o produto misto ele é associativamente cíclico. Então, se eu tenho U com V com W, se eu troco dois ao mesmo tempo de lugar, então eu poderia falar que V escalar com U vetorial com... W vetorial com U, que é a mesma coisa que W escalar com U vetorial com V. Então, você vai andando 2 a 2, tá? Para a esquerda, vamos assim dizer. Então, você tem ele de forma cíclica. Então, se você colocasse eles em um círculo, U, V, W, então você faria o produto misto no sentido horário. Perfeito? Então, qualquer tríade, né, no sentido horário, você poderia fazer o produto misto entre elas. Por fim, a propriedade 3 nos fala sobre os múltiplos escalares dos vetores. Então, se eu tenho o produto escalar de U pelo o produto vetorial de V por MW, onde M é um escalar qualquer, então isso vai ser a mesma coisa que U escalar com MV vetorial com W, que é a mesma coisa que MU escalar com V vetorial com W, e que por sua vez é a mesma coisa que M que multiplica U escalar com V vetorial por W, por todos eles, tá? Então, essas são as três propriedades que a gente tem para o produto misto. Agora, vamos ver uma aplicação do produto misto, uma interpretação geométrica do produto misto. Então, seja dado o seguinte paralelepípedo, então, no espaço aí, tá? Determinado pelos vetores U, AD, V, AB e W, AC. Então, esse é o seu paralelepípedo, determinado por esses três vetores. Então, AB aqui, AC aqui e AD aqui. Perfeito? Sabemos que o volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Então, a gente sabe isso. Então, é a área da base formada pelo paralelogramo AB, AC e pela altura H aqui do paralelepípedo.
Porém, como a base é um paralelogramo formado pelos vetores V e W, temos que a área da base é o módulo de V por W, como a gente viu anteriormente na interpretação geométrica do produto vetorial. Então, o produto vetorial, o módulo dele, tá, resulta na área de um paralelepípedo formado pelos vetores que formam o produto vetorial. Tá? Ou seja, no nosso caso, então, o nosso volume vai ser a área da base vezes a altura, então é o módulo do produto vetorial entre os dois vetores que formam a base, no caso V e W, pela altura H. Porém, como V vetorial com W é perpendicular ao plano formado por V e W, e se nós tomarmos θ como sendo o ângulo entre U e V por W, então o que eu tenho é o seguinte, ó, V por W está aqui embaixo, tá? Então o que a gente sabe é que o vetor, que é o produto vetorial entre os dois, é perpendicular ao plano que formado por esses dois vetores aqui. O que eu vou fazer é tomar como sendo o ângulo θ entre o vetor U e o vetor V por W. Perfeito? Isso a gente pode fazer sem problema algum. Temos que essa altura agora ela é dada ou utilizando a lei dos cossenos aqui, é que o cosseno desse ângulo de θ aqui vai ser dado por H dividido pelo módulo de U. Então, passando U multiplicando H, a gente obtém que a altura é o módulo de U vezes o cosseno de θ. Tá? Então, de posse da altura do paralelepípedo, voltando nessa fórmula aqui, ó, e substituindo o nosso vetor, o nosso valor para a altura lá dentro, a gente tem que a altura vai ser o módulo de U vezes cosseno de θ. Tá? Que eu posso reescrever como sendo o módulo de U vezes o módulo do produto vetorial de V por W vezes o cosseno de θ. Como isso aqui é um vetor e isso aqui é outro vetor, e a gente sabe que a multiplicação dos produtos de dois vetores pelo cosseno do ângulo é igual ao módulo do produto escalar, então a gente tem que essa igualdade aqui do lado direito, ó, então do lado direito da última igualdade acima, vemos que isso que está lá, que é essa parte do lado de cá, é exatamente o módulo do produto escalar ou do produto misto. Tá? Então, o volume de um paralelepípedo é exatamente o módulo do produto misto entre os três vetores que formam aquele paralelepípedo. Perfeito? Então, vamos ver uma aplicação dessa teoria. Então, determine o volume do tetraedro ABCD, onde A é 1, 2 e 1, B é 7, 4, 3, C é 4, 6, 2 e D é 3, 3, 3. Então, ele quer que a gente determine o volume desse tetraedro apresentado aqui. Para o volume do tetraedro, o que eu vou observar? Primeira coisa, para o volume do paralelepípedo, eu sei que o volume do paralelepípedo é igual ao produto misto. Tá? Produto misto entre quem? No caso apresentado aqui embaixo, se eu tomo A, B, C aqui como sendo o paralelepípedo que forma a base e o ponto D aqui em cima, então eu poderia escrever como sendo AB vetorial com AC e o produto misto com AD. Tá? Então eu teria essa expressão que está aqui. Esse volume seria o volume do paralelepípedo. Só que se eu reparar bem, eu poderia cortar esse paralelepípedo ao meio. E eu posso observar que metade desse paralelepípedo vai ser um prisma de base triangular, que é o que está representado aqui em laranja do lado direito. Então, essa figura geométrica em laranja aqui seria um prisma, tá, de base triangular. E desse prisma de base triangular, eu ainda poderia reparar que eu ainda posso dividir ela em três outras figuras. Essas três outras figuras é o que vem a ser o meu tetraedro. Então, dentro de cada prisma de base triangular aqui, dentro do meu paralelepípedo, eu tenho três tetraedros. Perfeito? Então, eu poderia dividir ainda por três tetraedros, mostrando que o volume do paralelepípedo é, portanto, então, 1/6 do volume do paralelepípedo. Então, exercício
Deixa eu colocar aqui 12. Então, como podemos observar, o volume do tetraedro é 1. Vou colocar o volume do paralelepípedo. Paralelepípedo é 1/6 do volume de um tetraedro. Logo, tomando tetraedro formado pelos vetores AB AC e AD, temos que... Então, o que a gente sabe é que o volume do paralelepípedo vai ser igual a 1/6 do volume do tetraedro. Então, o que a gente sabe é que 1/6 do volume do tetraedro vai ser igual ao volume do paralelepípedo, que a gente viu que é o produto misto entre os vetores. Então, vai ser o módulo do produto misto. Então, vai ser AD escalar com o produto vetorial de AB por AC. Então, a gente tem esse produto vetorial aí. Então, agora, isso aqui tudo vai ser essa expressão aqui. Então, é o módulo determinante triplo. Então, 3 por 3. Então, a gente vai ter que calcular agora os vetores AD, AB e AC, tá? Então, vamos colocar aqui na frente, ó. AB vai ser o vetor formado por B menos A. Então, B menos A, 7 menos 1, 6, 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 2. Então, a gente vai ter o vetor 6, 2 e 2. AC vai ser o vetor formado pelos pontos C menos A. Então, C menos A vai ser 4 menos 1, 3, 6 menos 2, 4, 2 menos 1, 1. Então, 3, 4 e 1. E por fim, o vetor AD vai ser formado pelo D menos A. Então, 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1, 3 menos 1, 2. Então, você vai ter 2, 1 e 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, AD, 2, 1 e 2. AB, 6, 2, 2. AC, 3, 4 e 1. Então, determinante em módulo, tá? Aqui é o módulo determinante, tá? Então, aqui a gente calcula o determinante desse daqui. Deixa eu até colocar aqui o de fora seria o módulo e o de dentro é o determinante, tá? Então, o sexto volume tetraedro, então calculando aqui o determinante dessa matriz aqui, o meu software ele faz automaticamente. Então, vou pedir aqui para calcular matrizes determinante, então deu 24. Então, dá exatamente módulo de 24. Módulo de 24. Então, o volume do tetraedro vai ser 6 vezes 24. Ou seja, o volume do tetraedro é exatamente 144 unidades de volume. Perfeito? Então, como a gente queria fazer aí para a prática, tudo bem? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.